Bom dia, paz seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é tremendo. Vou deixar aqui o meu pedido. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque a tua inscrição vai nos ajudar a ter visibilidade. O propósito objetivo desse canal é falar do amor de Deus, do amor que salva, que cura e que liberta, do amor que transforma vidas. E hoje eu quero fazer um pedido muito especial para você que é intercessor. Você que busca a face do Senhor e que clama, que ora. Eu queria pedir a sua ajuda em oração para interceder pela vida da pastora Maria do Rosário Albertini, conhecida como Pastora Tiaro. Pastora presidente do Ministério Uma Mirada de Fé, uma igreja que tem a sua sede ali no país da Bolívia, e ela passou por uma cirurgia e está um pouco delicada. Eu peço a sua intercessão, que você possa estar clamando ao Senhor pela pastora Tiaro, para que ela possa ali estar se restabelecendo, para que o Senhor lhe dê saúde, lhe dê vida, porque ela tem se colocado na brecha, ela tem se levantado para fazer o ID do Senhor, é uma guerreira, é uma mulher de Deus, e eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Que esse momento na qual ela está vivendo é um propósito de Deus para que ela possa se levantar. Agora, fortalecida no poder do nome daquele que vive e reina. Deus é fiel na vida dela e eu creio que tudo é para a glória do Senhor. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nesse dia de hoje? Que essa palavra seja uma resposta de Deus ao teu coração. Talvez assim como a pastora Tiaro, você está enfrentando alguma luta, alguma adversidade. Talvez você tenha recebido um diagnóstico para a morte. Talvez a situação e a adversidade tenham feito com que as suas forças estejam enfraquecidas. Mas eu quero te dizer que ainda há esperança. Se há fôlego de vida, há esperança. Deus é fiel, querido. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu creio que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação, desde que nós nos posicionemos nele e colocamos a nossa confiança naquele que vive, naquele que reina, naquele que é Senhor e Deus, Salvador, naquele que é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. Jesus Cristo é o único e suficiente Deus. Nele e por ele são todas as coisas. Hoje nós vamos meditar na vida do profeta Elias. Algo que aconteceu na vida desse profeta que mudou a história de Israel. Elias profetizou 3 anos de seca e Deus cumpriu a sua palavra. E nesse processo aonde houve ali a seca, e o profeta Elias também sofreu com a situação, com a adversidade que toda a nação estava passando. Porém, Deus o usa agora para retornar ao rei Acabe e para confrontar o povo a entender que só o Senhor era Deus. Elias enfrenta os 450 profetas de Baal e os mata, porque Deus manifesta ali a sua glória, o seu poder, através do fogo que consome o sacrifício colocado em cima do altar. Deus manifesta o seu poder. E o profeta Elias dá um recado para Acabe. Ele diz para ele, olha, come, bebe, porque haverá chuva. E eu creio no poder do nome do Senhor, que as chuvas abundantes estão vindo sobre a nossa vida, que o poder e a manifestação da justiça de Deus pode transformar toda e qualquer situação ou adversidade. Creia no nome do Senhor. Olha como está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 a seguir, que diz assim: Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo
e se inclinou por terra e pôs o rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e diz a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Deus é fiel, querido. Deus é fiel. Ele é fiel na tua vida para fazer muito mais além do que você tem pedido ou pensado. O profeta Elias, ele instiga ao seu servo a subir o monte 7 vezes. Na primeira vez, aquele moço foi no empolgar do que Elias estava fazendo, crendo que, assim como havia descido o fogo do céu, naquele momento haveria um sinal de Deus, o poder, a manifestação de Deus, e ele não viu nada. E ele desce e diz para ele: não há nada. Mas Elias o instiga e diz para ele: vai 7 vezes. E aquele moço foi a 2ª vez, e ele foi a 3ª vez, ele foi a 4ª vez, ele foi a 5ª vez. E eu creio que a subida não deveria ser fácil. E ir olhar o que ele já sabia que estava acontecendo não foi fácil, porque ele sempre voltava com a mesma resposta: não há nada. Talvez os seus olhos físicos não estejam vendo, talvez a sua percepção espiritual não esteja vendo o que está acontecendo, o que vai acontecer. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus de ontem é hoje e será eternamente, que o Senhor é fiel para cumprir na sua vida muito mais além do que você tem pedido e tem pensado. Creia no sobrenatural, creia no mover, creia no poder. Haverá chuvas. Chuva significa vida, chuva significa restauração, chuva significa transformação, chuva significa alegria, porque uma terra seca, quando ela recebe a chuva, ela floresce. Nós precisamos entender que quando Deus entra e transforma situações, Ele transforma a adversidade, Ele transforma os nossos corações, Ele transforma o nosso caminhar. Nós temos que permitir que o Senhor entre no nosso caminhar e mude a nossa história. Talvez você esteja enfrentando sim o vale da sombra da morte, mas creia no poder do nome daquele que vive e daquele que reina. Sabe, eu estava me lembrando aqui, agora há pouco, do apóstolo do apóstolo Pedro. Porque Pedro foi preso junto com Tiago. Tiago foi morto. Porém, Pedro tinha sido guardado para ser morto no dia seguinte. E toda a igreja intercedeu. E toda a igreja se colocou na brecha. E Deus enviou o seu anjo para libertar Pedro daquela prisão. Talvez você tenha vivido um tempo de dificuldade, um tempo onde a esperança está mirrando, onde o sofrimento está te fazendo chorar. Mas eu quero te dizer, confie na palavra, confie no poder de Deus, confie na soberania de Jesus Cristo. Peça para Ele entrar na tua causa, na tua necessidade. Creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam, e que tudo pode para aquele que crê. Ele disse para Marta, Jesus disse para Marta assim: olha, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida, na sua causa, no seu problema, na sua situação. Mas creia que o Senhor é poderoso, creia no poder do nome do Senhor Jesus. Elias diz àquele servo: sobe, olha para o lado do mar. Aquele servo sobe e olha e não vê nada. Mas Elias insiste: vá 7 vezes. Vá 7 vezes. E aquele moço, ele subiu todas as 7 vezes. Na 7ª vez ele desce: olha, não tem nada. Mas do lado do mar tem uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão do homem. Talvez você olhe para as coisas e diz assim: é pequeno, é insignificante.
Através disso não vai acontecer nada não, porque não tem poder, não tem força nisso aí. Isso aí não é nada. E você se esqueceu que do nada Deus fez tudo? Pela palavra ele fez os céus, a terra, que do nada ele criou os astros. Não se esqueça, o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Coloque-se na brecha com o Senhor e creia no poder do nome daquele que vive e daquele que reina. Deus, ele não precisa de você, mas ele usa você para manifestar a justiça e a glória dele sobre a face da terra. Temos que acreditar no nome de Jesus Cristo e crer que ele é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos, sim. Que Deus é fiel, é justo juiz. Creia, querido. Acredite no nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez a sua luta, a sua batalha tenha entristecido o seu coração, mas eu quero te dizer, se há fôlego de vida, há esperança. E os propósitos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos, são pensamentos de vida e não de morte. Creia que Deus é galardoador daqueles que o amam. Creia e busque a face do Senhor nesse momento de dificuldade. Busque a presença do Senhor e ficar debaixo das suas potentes mãos. Deus tem promessa para a sua vida e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. A palavra dele não cai por terra, não volta para ele vazia. E ele vela sobre a sua palavra. Então vamos buscar no Senhor a direção do nosso caminhar, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir. Que você nesse dia de hoje receba essa palavra como um bálsamo do Senhor, como um refrigério para teu coração e para tua alma. E saiba que Deus continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Que Ele é fiel, que Ele é Deus soberano e eterno. Que tudo é possível àquele que crê. Que o Senhor te abençoe e que você continue buscando em Deus a solução, a resolução, a força e a sabedoria. E que o Senhor possa abrir as comportas do céu e derramar chuvas de bênçãos sobre a tua casa. No nome e na autoridade de Jesus Cristo. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar essa mensagem e não se esqueça de interceder por aqueles que, como a pastora Tiara, precisa do seu clamor e da sua oração. Nós estamos aqui para servir. E servir a Cristo é isto, é amarmos um ao outro. Porque esse foi o pedido dele, que nós possamos amar uns aos outros como ele nos amou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um dia cheio da graça, da paz e da presença do Senhor. Fique na graça. Deus é bom, Deus é fiel, Jesus te ama.